psicossocial desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente autista. E muitos educadores, eles enfrentam dificuldades para lidar, né, com esse aluno autista. Faz necessário uma observação mais profunda, um estudo em algumas questões, né? Antes de falarmos em inclusão, nós precisamos ter essa base, né, de estudiosos que estudaram e também aplicaram suas teorias até chegarmos nos nossos dias atuais. E é imprescindível nós, enquanto alunos, muitos de vocês que já vão participar desse curso já estão na área, atuando como professores, e pensar também como futuros pedagogos, né, em relação à nossa prática, quais são as intervenções, quais são os tratamentos, medicamentos, terapias, qual é a relação com o aluno e com os pais, a família e o pedagogo. Muitas questões nós iremos tratar e trazer para o curso de extensão. Hoje, então, inicio com um breve histórico sobre alguns psiquiatras que pesquisaram sobre o autismo. E voltando um pouquinho, né, ao tempo, nós vamos ver esses marcos pontuais, né? Nós vimos então que a educação ela tem sido confrontada e desafiada diariamente a prestar um serviço de qualidade e eficiência aos seus alunos e principalmente no que se refere, como eu falei anteriormente, à inclusão. Então nós temos em todo o cenário escolar, né, praticamente em todas as instituições de ensino, a presença então de alunos com o transtorno do espectro autista. A palavra autismo ela deriva do grego autos, que significa voltar-se a si mesmo. A primeira pessoa que utilizou essa palavra foi o psiquiatra austríaco Eugen Bleuler, em 1911, para descrever uma das características de pessoas com esquizofrenia, se referindo ao isolamento social dos indivíduos acometidos. Então, até a primeira metade do século XX, o autismo ele era confundido com a esquizofrenia. Em 1943, o psiquiatra infantil austríaco Leo Kanner, ele publicou um estudo no qual ele observou 11 crianças que apresentavam o isolamento extremo, né, que era um apego às rotinas, a objetos, né, a prioridade deles, né, era sobre esses objetos e detrimento às pessoas, né, então eles tinham essa dificuldade com relacionamentos, né, e a ecolalia imediata e tardia, né? Então, inicialmente, Kanner ele formulou a teoria de que esses sintomas eles seriam inatos àquelas crianças, né? Que já nasciam, né, com essas crianças, faziam parte dela. Esse mesmo cientista ele criou o conceito de mãe geladeira, né? Na visão dele, no entendimento dele, naquela época, ele, através da observação, ele viu então que as mães de crianças com autismo,
elas apresentavam um contato afetivo frio. Tanto é que mais tarde esse psiquiatra ele teve que se retratar perante a sociedade, né, que essa teoria dele era infundada. Em 1944, outro psiquiatra e pesquisador austríaco Hans Asperger, né, autor do artigo A Psicopatia Autística na Infância, ele observou o comportamento de crianças e percebeu que características e padrão de comportamentos ocorriam em maior número em meninos, né? Então ele também observou essa falta de empatia, de conversação, de interação e movimentos estereotipados. No ano de 1978, o psiquiatra Michael Hutter, ele classifica o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele propõe uma definição com base em 4 critérios: atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual, problemas de comunicação, não só em função de deficiência intelectual associada, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos, e com início antes dos 30 meses de idade. Pela definição inovadora de Michael Hutter e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo, configurou-se no ano de 1980 a elaboração do DSM-3. Nesta edição do manual, o autismo ele é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Este termo lhe reflete o fato de que múltiplas áreas do funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas. Em 1981, a psiquiatra Lorna Wing, ela desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo Síndrome de Asperger em referência a Hans Asperger. O seu trabalho revolucionou a forma como o autismo era considerado, e sua influência ela foi sentida em todo o mundo. Como pesquisadora e clínica e mãe de uma criança autista, ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com TEA e suas famílias. Hoje o termo adotado pelos médicos é transtornos de espectro autista ou perturbações do espectro do autismo. Desde o século XIX, a concepção de autismo infantil sofreu várias alterações e a literatura já vem descrevendo casos isolados de crianças com severos distúrbios mentais. Distúrbios esses decorrentes de importantes desordens do desenvolvimento, que, em concordância com a atual terminologia, preenchem critérios diagnósticos de crianças portadoras do espectro do autismo. Falando um pouco sobre a evolução do Manual Diagnóstico e Estatística de Saúde Mental, DSM. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria lança a primeira edição do manual, DSM-1, um manual que servia para diagnosticar os tratamentos mentais. E nessa edição, os sintomas autísticos foram classificados no subgrupo da esquizofrenia infantil, não considerando o autismo como um
diagnóstico separado. A partir de 1980, com a publicação do DSM-3, terceiro, ocorreu uma mudança significativa do conceito de autismo, uma vez que seus sintomas foram definitivamente separados daqueles da esquizofrenia. Isto é, as características das crianças autistas que falavam sozinhas não são sinônimos às alucinações típicas da esquizofrenia, mas sim dizem respeito às repetições ou à ecolalia. Assim, sucessivos estudos foram sendo realizados até que em 1994, com a criação do Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-4, são adotados novos critérios para o autismo. De acordo com esse manual, Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, bem como a Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, caracterizaram o autismo como sendo um transtorno do desenvolvimento. No DSM-4, se configurou a definição de autismo com a tríade de dificuldades: a socialização, a comunicação e interesse restrito estereotipados. Por outro lado, ainda existiam diversas possibilidades de classificação e categorização, os quais eram a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno invasivo do desenvolvimento, a síndrome de Asperger, entre outras possibilidades. Em 2013 é lançado o DSM-5, trazendo mudanças nos critérios diagnosticados dos transtornos do espectro autista. Ou seja, os subtipos eles são eliminados. E com essa mudança, os indivíduos passam a ser diagnosticados em um único espectro, com diferentes níveis de gravidade. Esses níveis de gravidade nós iremos ver na próxima aula, no próximo encontro. A partir da 5ª edição do DSM, todas as subcategorias elas passam a ser caracterizadas em um único diagnóstico, como se fosse um guarda-chuva, denominado transtorno do espectro autista, o TA. Em 2013, como nós vimos essa versão mais recente, o DSM-5, essas várias possibilidades, como nós vimos, elas foram extintas, E a única classificação, então, passou a ser o transtorno do espectro do autismo. Então, desde então, a síndrome de Asperger não é mais um diagnóstico possível, porque foi, então, observado que todas as pessoas que têm dificuldades de comunicação e interação social ou interesses restritos e estereotipados são classificados como portadoras do TA. Hoje nós vimos então um breve histórico sobre o autismo e essa evolução do DSM-5. Esse DSM-5 ele foi então reformulado totalmente. Ele reúne o resultado de mais de 10 anos de trabalho de uma equipe de especialistas internacionais. E entende-se então que o diagnóstico ele fica mais claro, porque quando nós pensamos no aluno com o TA, percebemos que existe uma equipe multiprofissional, Os psiquiatras, os psicopedagogos, os professores, os pedagogos. Então, sim, isso diz respeito a nós, como professores, futuros pedagogos,
para que possamos ter essa base para poder então fazer uma prática mais assertiva, né, e poder ajudar então essas pessoas autistas. Então, hoje seria isso. Eu agradeço que vocês possam assistir e também